resolver essa questãozinha aqui sem usar as fórmulas previamente conhecidas, fica bem complicado. Mas usando a fórmula estudada no dia lá, fica bem light. Olha o que fala a questão. Volume 5, página 34, questão 37. Calcule a área do triângulo ABC de vértices A12, B24, C41. Se nós fôssemos fazer na raça, ia ser bem chato, talvez até vocês nem tenham visto ainda tudo o suficiente. Eu teria que determinar a altura desse triângulo, por exemplo, né? Determinar quanto mede a reta que é perpendicular a B e passa pelo ponto B. Isso tudo vai ser aprendido. Como é que se determina aquela alturinha aí? E depois fazer base vezes altura sobre 2, usando os conceitos de geometria analítica. Porém, nós vimos que para calcular a área de um triângulo, a gente pode fazer simplesmente 1/2 do determinante que nasce quando a gente pega e usa as coordenadas do vértice para preencher esse determinante. Olha só. Onde a última linha para formar uma matriz quadrada e poder aplicar a regra de Sarros para fazer o determinante é preenchida com 1. Como? Obrigado, amigo. Então o maior risco é a gente se atrapalhar na hora de fazer a regra de Sarros e calcular esse determinante. Vamos calcular ele primeiro então. Determinante é igual. Ponto A, 1, 2. Ponto B, 2, 4. Ponto C, 4, 1. Depois completa tudo com 1 e vamos lá, a regra de Sarros pede para duplicar linha ou coluna, né? Vou duplicar a coluna, vou duplicar a primeira coluna e vou duplicar a segunda coluna. E depois é só multiplicar. Multiplica na direção da diagonal principal primeiro, né? 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 1, 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. E soma todos esses resultados aqui, que dá 14. Faz a mesma multiplicação na direção da diagonal secundária. 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Também soma esses resultados. 21. E não se esqueçam, o determinante é o resultado vindo da direção da diagonal principal menos o resultado que vem na direção da diagonal secundária. Essa é a famosa regra de Sarros. 14 menos 21, menos 7. A igual a 1 sobre 2 vezes menos 7. A é igual a menos 3,5. O menos faz sentido? Não, né? O menos veio do algebrismo que a gente usou para calcular o determinante. Então, na verdade, se eu quero a área, eu vou considerar o resultado em módulo. 3,5. Ele pediu em fração? 7 sobre 2. Letra C. Tá? Então, assim, futuramente a gente pode... Professor, faz do outro jeito só para a gente ver como é que sairia. Se de repente dá uma pane mental, o cara não tem essa fórmula na mão, né? Futuramente a gente pode resolver pelo outro método, que fica bem mais aplicado, certo? Eu vi, quando eu lembro assim, para mim foi difícil acreditar nisso, né? Como é que essa fórmula aí dá certo? Que merda é essa? Né? Mais pra frente é possível da gente discutir o porquê que funciona, né? Por que dá certo. Fala, amigo. Por que eu cortei o 2 ali? Porque tinha o triângulo de cima e o triângulo de baixo. Aí eu fiz base vezes altura sobre 2 e ia ser só o de cima, mas como o de baixo eu percebi que era igual, a área eu multipliquei por 2, aí ia ser outro. Aí eu calculei só base vezes altura. Era isso? Isso aí, importante perguntar sempre que não entender uma passagem. Parabéns.